a gente viu os seres vivos surgirem, os primeiros seres vivos surgirem. E a gente viu que quando eles surgiram, eles eram uma pequenininha célula que não dava para ver sem microscópio. E eles pegavam a energia do sol. Eles colhiam a energia do sol para se alimentar. A gente viu também que para crescer e se reproduzir, eles se dividiam em dois. Essas duas células filhas, né, quando elas se dividiam em dois, eram iguaizinhas à célula original, só eram menorzinhas, mas elas iam crescer e ficavam iguaizinhas à original, a célula mãe, que a gente diz. De vez em quando, essa divisão dava um erro, e aí elas ficavam um pouquinho diferentes. Aí, como elas ficavam um pouquinho diferentes, elas podiam morrer ou podiam continuar vivas, e aí elas iam ser um ser diferente da mãe, né? E isso é chamado de mutação. Bom, elas se modificavam e algumas passaram a colaborar entre si, e elas também aprenderam a devolver os nutrientes para o ambiente através da excreção e através da morte. Então isso foi o que a gente viu no capítulo anterior. Agora, nesse capítulo, a gente vai continuar a história e aí eu vou contar para vocês. A Terra ficou assim por milhões de anos, com esses serizinhos pequenininhos, colhendo a energia do Sol. Muitos milhões de anos a Terra ficou assim, feliz, estava tudo certo. Mas aconteceu uma coisa. Alguns desses seres passaram a colher a energia do Sol usando um processo especial de colher energia do Sol, que elas devolviam, a excreção delas, o que elas jogavam fora, era um gás que era muito tóxico, chamado oxigênio. E esse gás, além de ser tóxico, ele foi sendo jogado na atmosfera em volumes cada vez maiores, até que ele provocou um esfriamento da Terra. A Terra congelou. Eu não sei o que aconteceu com esse congelamento, talvez muitos seres tivessem morrido nessa época por causa do congelamento da Terra. E um pouquinho depois disso, alguns seres tiveram uma ideia original. Não sei se foi por causa disso, não sei por que isso aconteceu, mas eles desenvolveram um novo jeitinho de ser, que era assim. Em vez de ficar lá, esticadinhos no sol, colhendo a energia do sol, esperando que o sol os aquecesse e os alimentasse, eles deixavam que outros seres ficassem lá esticadinhos no sol, e eles esperavam, e aí eles iam lá e os comiam. Então era isso, em vez de esse ser ficar colhendo a energia do sol, ele deixava outro colher a energia do sol, ia lá e comia esse outro. Isso pode parecer um pouco assustador, mas você também faz isso, né? Se você ficar deitado no sol um tempão, você não vai conseguir se alimentar do sol. O máximo que vai acontecer é você pegar um bronzeado, você se aquecer, tudo bem. Você pode até ficar queimado de sol, mas você não vai se alimentar. Você não vai conseguir usar a energia do sol para os seus processos biológicos. Então você tem que comer outro ser que consiga colher a energia do sol. E foi isso que aconteceu. Esses seres vivos desenvolveram esse novo jeito de ser. Essa evolução, na verdade, de alguns seres, né, para comer outros, ela na verdade foi muito fortuita. Porque lembra aquele gás tóxico, aquele oxigênio que estava poluindo o planeta e congelando o planeta? Pois é, esses seres usavam esse gás. Então eles retiravam o gás da atmosfera e aí eles devolviam um outro gás chamado gás carbônico que, você não vai acreditar, aquecia o planeta. Ai, ufa, o planeta descongelou. Então olha que interessante. O surgimento desses seres que comiam outros acabou sendo benéfico até para aqueles seres que eram presas, porque eles ganharam um planeta mais quentinho para viver. A essas alturas, a vida recebeu outro comando,
que era um comando para se reproduzir de forma diferente. Vocês lembram como que as células se reproduziam? Algumas se reproduzem assim até hoje. Elas dividiam em duas. Mas isso faz com que as duas filhas, as células filhas, passem a ser idênticas à célula mãe, né? Elas são menorzinhas, mas assim que elas crescerem e se alimentarem, elas vão ficar iguaizinhas às células mãe. E só quando havia algum erro nessa divisão, que a gente chama de mutação, é que elas ficavam diferentes. Mas para a natureza isso não é o ideal. O ideal é ter diversidade. Então, passou a ocorrer no planeta um processo um pouco diferente desse de dividir em duas. Era assim, duas células vinham, trocavam material primeiro e depois elas se dividiam em duas. Então isso foi muito legal, porque isso gerava células filhas um pouquinho diferente das células mães. E para a natureza a diversidade é sempre mais vantajoso. A reprodução sexuada gerou uma diversidade tão maior na Terra. Nossa, de repente tinha tantos seres diferentes e alguns passaram a ser grandes. Vamos olhar esse mural aqui? Olha o que acontece nesse mural. Aqui, nessa parte aqui do começo do mural, o mural é comprido, ó. Mas no começo do mural são os primeiros seres que viveram há muitas centenas de milhões de anos atrás. E aqui vai para cá, o tempo vai fluindo em relação ao presente. Até que aqui bem pertinho aqui do dia de hoje, né, surgem os humanoides. Mas a gente vai agora olhar para esses seres que estão aqui no mural. Então esse aqui é um trilobita. Ele é coberto por uma carapaça dura para se proteger de quem queria comê-lo, né? Porque como surgiram esses organismos que querem comer outros, então os organismos passaram a ter um mecanismo de proteção. Quem tinha mais defesa vivia mais. Então os trilobitas, eles eram bem sucedidos. A gente acha muito fóssil de trilobita hoje nas pedras, porque existiam muitos trilobitas naquela época. Alguns animais aqui parecem plantas, mas eles não são plantas. Esse aqui é um crinoide, esse aqui é um lírio do mar. Eles ficam presos no fundo do mar com as suas bocas abertas e braços empurrando o que eles conseguem achar de comida para dentro da boca. E essa é uma água viva, flutuando. Olha essa água viva, ela tem os braços dela para baixo dela e ela fica ondulando esses braços enquanto ela flutua na água, na expectativa de que os braços se trombem com algo que elas possam capturar e comer. Esses outros aqui, ó, são bivalvos, são ostras ou mexilhões. Eles se protegem inteiros com conchas duras. Eles também ficam no fundo e eles enviam um tubinho para fora deles para filtrar pequenos seres que estão boiando na água ali e comer. Eles se escondem no fundo do mar, mas alguns animais são especialistas em achá-los, tal como esse nautiloide gigante aqui. Você acredita que esse nautiloide tinha 4 metros de comprimento? É 2 braços meus abertos assim, ó. 4 metros de comprimento. E ele tem um grande bico e braços que podem agarrar. E esse bico, ele fura as conchas. Eu acho que ele era o terror dos mares naquela época. Mas você não ia querer nadar nesse mar, eu acho, com esse nautiloide gigante. Mas também ainda bem, né? Porque naquela época não existiam seres humanos na Terra ainda. Bom, todos esses animais viviam na água. Eles começaram com células minúsculas e ao longo de milhões de anos se desenvolveram. E aí alguns começaram a se parecer com peixes. Olha desse lado de cá do mural. Esses peixes primitivos, eles foram uma grande novidade. E eu vou contar para você um segredo sobre esses peixes. Um segredo peixoso. Eles desenvolveram um esqueleto do lado de dentro do corpo.
Olha que segredão! Isso foi fantástico, foi uma evolução fantástica, porque antes os animais todos se protegiam com esqueletos do lado de fora. Imagina se você tivesse um esqueleto do lado de fora, se você tivesse uma carapaça assim, e aí você fosse grudado dentro dessa carapaça. Não sei se você ia gostar. Bom, os primeiros peixes, eles não quiseram se desfazer da carapaça externa deles. Então, eles desenvolveram um esqueleto do lado de dentro, mas eles tinham ainda o escudo deles do lado de fora. Que nem esses peixes que estão aqui, ó. Alguns daqueles primeiros peixes eram os placodermos. Placodermo quer dizer pele de placas, porque eles tinham placas, formando uma grande armadura do lado de fora, além dos ossos. Depois começaram a existir peixes sem o esqueleto externo e só com os ossos. Provavelmente foi porque aquela armadura os deixava mais lentos. E aparentemente no mar, ser rápido é melhor do que ter uma armadura. Então os peixes que não tinham armaduras, eles conseguiam ser mais ágeis para fugir dos predadores. Eu acho que isso também foi uma evolução importante. E de repente, aconteceu de novo. A Terra começou a esfriar e começou a ter mais gelo, e os gelos, eles faziam com que as águas dos oceanos, a água que chovia ficava na geleira e não voltava para o mar. E com isso o mar começou a secar. Vários mares em torno do planeta começaram a secar e começaram a ficar cada vez mais rasos. E alguns secaram completamente. O que será que vai acontecer? Será que os seres vivos vão todos morrer de novo?